Quer aprender sobre escalas? Não pula esse vídeo. Para definir a melhor escala para o seu projeto, inicialmente você tem que saber os tamanhos das folhas disponíveis. Eu tenho alguns tipos de folhas para desenho técnico. As mais utilizadas, conforme a norma, são A4, A3, A2, A1 e A0. Essas medidas são dadas em milímetros. Vamos fazer um exemplo da folha A3. A folha A3 ela é 297 milímetros por 420 milímetros. Eu desenhei ela aqui embaixo, ó, 420 por 297. Eu tenho que entender a seguinte coisa. Se o meu desenho, se a minha planta baixa, ela está desenhada lá no AutoCAD em milímetros, ou em centímetros, ou em metros, é interessante que minha folha também seja desenhada na mesma unidade. Nesse exemplo aqui, ó, minha planta baixa está em metros. Uma sala comercial de 21 metros por 8. Então, minha folha, quando eu for desenhar lá no AutoCAD, eu desenho ela 0,420 vezes 0,297. Por quê? Porque as duas estão na mesma escala 1 para 1. O que acontece agora? Como é que eu sei qual é a melhor escala para utilizar? Eu tenho aí 3 tipos de escala. A escala normal, que é uma escala 1 para 1. Ou seja, se eu quisesse representar essa caneta na minha folha, eu iria desenhar ela exatamente do tamanho que ela é, iria ficar uma escala 1 para 1. Se eu quiser representar, por exemplo, o bocal dessa caneta, ele iria ficar muito pequeno nessa folha. O que eu iria fazer? Eu iria aumentar a escala dele para ficar melhor de visualizar no projeto impresso, e essa escala seria 2 para 1, ou 5 para 1, ou 10 para 1, uma escala que se chama ampliada. A escala mais utilizada em projetos de engenharia e arquitetura são as escalas reduzidas. Por quê? Porque eu quero que, por exemplo, uma edificação seja representada em uma folha. Então eu tenho que reduzir essa edificação a um tamanho que ela vá caber dentro dessa folha. No caso dessa folha A3, nós vamos realizar à mão esse procedimento para entender como é que eu vou colocar essa planta de 21 por 8 na melhor escala aqui dentro dessa folha A3. Qual é o procedimento? Primeiro, o que eu pego? Eu pego a maior medida, que é 21 metros, e vou dividir pelo espaço disponível que eu tenho na folha. Mas eu ainda tenho que entender sobre margens e desenho técnico. O que acontece? Aqui, ó, na minha folha, eu tenho uma margem de 7 milímetros de um lado da folha, e embaixo e em cima. Isso aqui é normatizado. E desse lado esquerdo eu tenho uma margem de 25 milímetros. Então esse espaço eu já não posso utilizar. Outro espaço que não é interessante utilizar é o espaço da legenda, que pela norma de dobramento de cópia de desenho técnico, ela é 185. Perceba que se eu somar o espaço da minha legenda, que é 185, mais 25 da margem, vai dar justamente 2,10. 2,10 é a largura de uma folha A4. Por quê? Porque quando eu dobro o meu desenho todinho, ele fica do tamanho de uma folha A4 e eu consigo colocar em um envelope. A4, no caso. Então, eu já não tenho esses espaços, né? Todos esses espaços são reservados a legendas, a tabelas e as margens. O único espaço que me resta é esse aqui, ó, que dá 210, ou em metros, 0,21 metros. Então, o que é que eu faço com esse espaço disponível? Eu pego a maior medida da minha planta, divido por 0,10 e achei o valor de 100. Ou seja, para essa planta caber nesse espaço disponível, eu necessito diminuir essa planta 100 vezes. Então, já que eu sei agora que eu tenho que usar uma escala de 1 para 100, eu vou saber qual é o tamanho que essa planta vai ser representada. Essa medida de 8 metros eu vou dividir por 100. Então, ela vai ser representada na folha com tamanho de 0,08 metros. E a de 21 metros eu vou dividir por 100 e vai ser representada na folha no tamanho de 0,21. Com isso, ela vai ocupar mais ou menos esse espaço aqui da folha, ó, que é metade da folha e aqui 0,08. Então vai ser uma planta numa escala de 1 para 100. Se eu quiser calcular para uma escala com uma folha de A1, uma folha A2, uma folha A3, é o mesmo procedimento. Eu vou descobrir o espaço que eu tenho disponível e vou dividir aqui pelo tamanho máximo da planta. É interessante que essa planta seja representada conforme a folha, ocupando o máximo de espaço possível para que fique mais fácil visualizar. Se eu tiver só 2 plantas,
Então, aqui eu conseguiria colocar as duas tranquilamente nesse espaço. Se eu quiser colocar mais detalhes, aí eu vou variando essa escala de acordo com o espaço. Mas sempre eu tenho que saber qual é o espaço disponível para aí sim conseguir calcular a melhor escala para os meus projetos. E lembrar que a escala da planta sempre tem que ser a mesma escala da folha. Se eu estou trabalhando lá na unidade de 1 metro, então aqui eu vou trabalhar com metros. Se lá está desenhado em centímetros, essa folha vai ser em centímetros. Assim eu não vou ter divergências aí na definição da escala. Em próximos vídeos eu posso estar falando aí sobre qual o melhor tamanho de texto para colocar, como é que eu defino, como é que eu configuro, como é que eu calculo à mão, e cotas também, para que quando eu imprima o desenho, ele fique em um tamanho que eu consiga visualizar sem problemas.